Só em Jesus encontro paz. É minha luz, o meu cantar. A minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai. Meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como um cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós, na rude cruz onde morreu. Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver, o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar, e a levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus encontro paz. É minha luz, o meu cantar. A minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai. Meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus estou. Só em Jesus estou. Boa noite, queridos. Graça e paz seja com todos vocês. Que bom que você está acompanhando mais um vídeo aqui da nossa igreja. Se você é novo por aqui e não viu as mensagens anteriores, te convido, você pode acessar pelo próprio canal as mensagens anteriores. Nós estamos trabalhando o Evangelho de Marcos nos nossos cultos da noite. E até agora nós já vimos algumas mensagens, embora
estejamos situados no capítulo 1 ainda de Marcos, mas muita coisa já foi tratada. Nós trabalhamos a respeito da pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, a pregação de Jesus, o chamado de Jesus e finalizamos na semana passada os 3 ambientes onde o reino de Jesus se manifesta. Saber, o reino se manifesta no ambiente religioso, o reino se manifesta no ambiente familiar e o reino se manifesta na sociedade. Hoje nós falaremos a respeito das prioridades do ministério de Jesus. E o texto que abordaremos isto será o de Marcos 1, de 35 a 39. Antes de lermos, nós vamos orar. Te convido a nos acompanhar nesse momento na oração. Senhor Deus, fale ao nosso coração. Transforme o nosso entendimento à luz da verdade de Teu Filho Jesus. Que as prioridades de Cristo possam ser também as nossas prioridades como igreja, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. As prioridades do ministério de Jesus. Marcos 1, 35 a 39. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia física ou no aparelho celular ou na sua televisão, seja qual for o aparelho que você esteja utilizando, fique à vontade. O texto bíblico diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Amados, quais eram as prioridades do ministério de Jesus? Antes da gente avançar, vamos pensar um pouco a respeito daquilo que é prioridade. Talvez você tenha uma prioridade diferente da minha, talvez a prioridade da tua esposa, do teu marido, seja diferente da sua, pode ser que haja diferença. Mas vamos definir primeiro o que é prioridade. O dicionário vai dizer que prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial. Normalmente, a prioridade está relacionada a algo importante que ocorre em primeiro lugar em relação aos demais, seja em questão de tempo ou de ordem. Então, prioridade é algo que deve vir em primeiro. Ou se você for colocar várias coisas em ordem, você vai dizer: isto é prioridade, isto é a segunda questão em prioridade. Então é importante termos prioridades. A nossa igreja completa nesse ano e nesse mês de setembro 120 anos de organização. E devemos sempre refletir, repensar qual tem sido a nossa prioridade, ou qual deve ser a nossa prioridade. Para entendermos as prioridades do ministério de Jesus, a gente precisa compreender um pouco o contexto que nós estamos situados. Amados, Jesus está no começo do seu ministério. Ele foi batizado, foi tentado, logo depois ele vocaciona os primeiros discípulos, todos eram pescadores. Jesus ele vai entrar na sinagoga de Cafarnaum. Saindo da sinagoga de Cafarnaum, ele vai para a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Depois que ele curou a sogra de Pedro, e lá, eu me esqueci de informar, de lembrar os irmãos, lá na sinagoga, antes de ir para a casa de Simão, ele expulsa o demônio de uma pessoa. Então a fama de Jesus correu e toda a cidade, versículo de número 33,
diz que toda a cidade estava reunida à porta da casa de Pedro. E num determinado momento da madrugada, o texto vai declarar alta madrugada, Jesus ele se levanta e ele foi para um lugar deserto e ali ele estava orando. E aí nós entramos então naquilo que é prioridade ou as prioridades do ministério do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o que não era prioridade para Jesus. Então, em primeiro lugar, o que não era prioridade para Jesus. Ou seja, aquilo que ele não dá muita importância. O texto bíblico diz que Jesus não dava prioridade à sua popularidade. A expressão todos te buscam, do versículo 37, uma certa pressão que Pedro vai colocar nele, dizendo: Senhor Jesus, o Senhor precisa voltar, porque todos estão te buscando. E o Senhor Jesus vai falar que ele não iria voltar. Amados, nós vivemos um tempo onde ser popular é algo que, de certo modo, acaba medindo a nossa pessoa ou alguém. Quantas vezes a gente vê nas mídias sociais uma notícia, usando um termo muito comum nos dias de hoje, que fulano foi cancelado. O que é isso, né? Deixado de ser seguido nas redes sociais. Então, quando um famoso é cancelado, significa que as pessoas estão deixando de segui-lo. E aí, isso é um grande problema para quem vive da sua popularidade. Jesus não tinha essa preocupação. Ele não tinha preocupação em ser popular, em ser amado, em ser querido. Isso não era uma prioridade de Jesus. Ele não tinha desejo de agradar as pessoas. Amados, é muito triste porque no meio da igreja, infelizmente, a gente observa que algumas pessoas acabam mudando seu jeito de ser para agradar outros. Eu não estou falando aqui da pessoa que fazia algo pecaminoso e deixou de realizar um ato pecaminoso. Eu estou falando de coisas simples e tolas que muitas vezes as pessoas tomam de atitude para agradar o outro, para ser popular, para ter prioridade. Então, meu querido, prioridade de Jesus não era ser popular, famoso, conhecido. Não era essa a sua primeira prioridade. Muito pelo contrário, ele não tinha isso como prioridade na sua vida de ser popular. Então, em primeiro lugar, o que não era prioridade para Jesus. Em segundo lugar, o que era então prioridade para Jesus e que deve ser prioridade para nós? Ok? Aquilo que é prioridade para Jesus deve ser para a sua vida, para a sua família e para a nossa igreja. Em primeiro lugar, a prioridade da oração. Versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Amados, aqui não é a ideia de orar de madrugada, que tem que ser uma oração de madrugada, ou do local, um lugar deserto, nada disso. Jesus foi orar de madrugada porque era o tempo que ele tinha disponível para estar com Deus. As demais horas de sua vida, certamente ele estava atarefado e cheio de coisas. E ele ia para um lugar deserto porque era o único lugar que ele tinha privacidade. As pessoas queriam estar perto de Jesus, embora não fosse prioridade para ele a popularidade, por ser uma pessoa tão maravilhosa, ele acabava atraindo para perto de si os necessitados. E a questão é, por que Jesus orava se ele era Deus? Ele orava para si mesmo, para ser fortalecido, para ser direcionado, para que o Espírito o ajudasse a cumprir sua missão, para fortalecer a comunhão com Deus e o Espírito. Ele orava pelos discípulos, ele orava pelas crianças e ele orava também pelo alimento. Então, por coisas simples do dia a dia, por pessoas, Jesus constantemente estava orando. Isso é um modelo para nós, é um exemplo para a nossa vida.
John Bunyan, o autor do Peregrino, vai dizer que a oração produz 4 benefícios. Primeiro, ela estreita a nossa relação com Deus, ela traz efeitos notáveis na vida da pessoa que ora e também para aquelas por quem ela ora. A oração abre, por assim dizer, o coração de Deus e através da oração a alma, mesmo quando vazia, é preenchida. E a oração abre também o coração do cristão, impulsionando-o a, como um amigo, desfrutar da bondade e amizade para com Deus. Interessante que nesse texto que lemos, vai dizer que Pedro procurou diligentemente por Jesus e encontrou. Oração é isto, é procurar de maneira diligente por Deus, para encontrar Deus, para se relacionar com Ele. Essa deve ser a nossa prioridade, o relacionamento com Deus, conhecer a Deus. Essa era a prioridade de Cristo e deve ser a nossa primeira prioridade. Em segundo lugar, a segunda prioridade que o texto nos apresenta é a prioridade da pregação. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Amados, a pregação da palavra deve ser prioridade para a igreja. A pregação da palavra, o estudo da palavra, conhecer a Deus a partir do texto bíblico deve ser nossa prioridade. Eu me lembro de uma canção muito antiga que cantávamos quando crianças na igreja, que é: leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Algumas pessoas vão dizer: pastor, o que é mais importante? Pregar ou orar? Aí eu te pergunto, qual asa do avião ela é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? As duas. Por isso, as duas questões eram prioridades para Jesus. Uma vida de oração e uma vida de pregação, de proclamar o Evangelho, o reino avançando, as cidades conhecendo a palavra do Senhor. A missão de Cristo da pregação era prioridade para ele. A missão é mais importante que os problemas pessoais, a missão ela é muito mais importante do que aquilo que é pessoalmente ou particularmente relevante e importante para mim. O que importa, o que deve ser prioridade para a igreja, são essas duas questões. Amados, nós vivemos um tempo onde aquilo que é prioridade tem sido distorcido. Prioridade na igreja não é o dinheiro. A prioridade na igreja não deve ser relacionamentos horizontais. Prioridade na igreja não deve ser a roupa que o pastor usa ou a roupa que o líder de louvor está usando. A prioridade na igreja deve ser, em primeiro lugar, a oração. Uma igreja que ora, um povo que clama e busca a Deus em oração. Em segundo lugar, a pregação expositiva fiel das Sagradas Escrituras. Isso deve ser, ou estas duas questões, prioridade para as nossas vidas. Então, concluindo, amados, as prioridades do ministério de Jesus. Em primeiro lugar, popularidade não era prioridade para Jesus. Ser queridinho, ser amado, não era a sua prioridade. A prioridade de Jesus envolvia a oração e a prioridade da pregação. A pergunta para as nossas vidas deve ser feita: quais têm sido as tuas prioridades? Aquilo que você tem dado tanta importância nesses últimos dias. O que é relevante? O que é prioridade para você? Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado pela tua palavra, sempre fiel, sempre nos direcionando para perto de ti. Nós louvamos ao Senhor, te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
nosso Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom do céu, a esperança do